Graça e paz, pessoal. Graça e paz da parte de Deus em Yeshua. O Cristo ressuscitado, que hoje está na glória ao lado do Pai. E graças a Ele podemos hoje ter conhecimento do Evangelho da graça, o Evangelho precioso, necessário para que a vida cristã tenha sentido. Então eu louvo ao Pai, glorifico a Ele e que o discernimento, como sempre, seja pelo Espírito, né? Hoje eu vou deixar aqui uma mensagem muito maravilhosa, por isso eu glorifico ao Senhor primeiramente pelo discernimento, né? Toda a palavra do Senhor discernida é rica e preciosa. Hoje eu vou falar do poder que opera, né? E por conta disso, a corrupção da humanidade no geral, resumindo, né, essa corrupção ela tem nome, chama-se iniquidade. E essa iniquidade, ela vai ficar aqui explorado, né? Vou procurar não me alongar, mas eu vou procurar aqui explorar essa questão da iniquidade. De um modo, acredito eu até agora, né? Eu não vi ainda pessoas falarem, explorarem, mas de um modo pelo discernimento do Espírito. Mas o que se tem bastante são pessoas falando a respeito do anticristo. E muitos têm entendimentos diferenciados. E o entendimento que eu vou colocar aqui é pelo Espírito, pela visão bíblica. Porque assim, acredito eu, que tem que ser para os renovados, né? Tempo ao qual nós vivemos, graças a Yeshua, nos possibilita no Espírito entender a letra, vivificado no Espírito, né? Então, que vocês assistam até o final, tá? Eu vou procurar não me alongar, porque daqui a pouco escurece. Eu vou ler primeiro a Gálatas. Não, desculpa, gente, eu estava aqui em 1 João, aí eu tô confundindo. Mas eu vou ler aqui em Gálatas, capítulo 1, versos 6 ao 8, que diz: Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Olha aqui, o evangelho de Cristo, não é o evangelho de Paulo. Paulo foi apenas um instrumento, assim como eu sou um instrumento, assim como todos os irmãos em Yeshua, nesse novo tempo, com a mente renovada, são instrumentos. Mas o evangelho é de Cristo, é de Yeshua. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que sejam amaldiçoados. E se vocês continuarem lendo, do versos 10 ao, deixa eu ver aqui, Gálatas 1, do 1 ao 24, Paulo ele vai expressar, dando um testemunho, onde que ele andou, e para dar uma firmeza desse evangelho, do propósito desse evangelho e da necessidade que ele tinha de sair a esses lugares, ao qual está escrito aqui em Gálatas 1, do versos 10 em diante, a necessidade da persistência em anunciar esse evangelho que estava sendo
acredito eu, até pela perseguição e pela relutância, dificuldade das pessoas receberem esse evangelho, muitos estavam abandonando, indo no meu entendimento, para um lado mais fácil, que é a aceitação, né? E isso não mudou. Hoje as pessoas estão sendo perturbadas, embora não percebam, por outros evangelhos que não o evangelho da graça, por conta da aceitação. As pessoas querem ser aceitas. E nisso, pervertem o evangelho, acabam que sendo amaldiçoados, né? Embora são caminhos que levam a muitas pessoas a serem libertas, passam a ter conhecimento e não apagam o espírito, acabam sendo libertas, muitos têm uma certa dificuldade, tá bom? Então eu vou ler aqui os mosquitinhos, eu vou ler aqui 1 João, louvado seja o Senhor, para vocês verem essa coisa da iniquidade, do poder, desse poder que opera, que com o discernimento do Espírito, ao invés, falo por mim, ao invés de eu aceitar um ensino de que existe um suposto anticristo, né? Eu entendo, pela ótica da Bíblia e pelo discernimento dado pelo Espírito, que se trata de um poder operante, um poder que já vem desde os discípulos, que já operava desde o Cristo ressuscitado, né? E isso vai ficar bem claro aqui. Eu vou ler 1 João 2, versos 2 ao 18. 1 João, versos 18, que diz: Filhinhos, esta é a última hora, e assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Verso 19. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos. Pois, se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. João aqui ele está falando de um povo que até então estavam com eles, recebendo esse evangelho do Cristo ressuscitado. Mas como diz Paulo, lá em Gálatas 1, alguns estavam pervertendo, porque o foco, se você ler os evangelhos, Mateus, Lucas, Marcos e João, você vai ver que com muita força se levantaram contra o próprio Yeshua. Embora era um propósito que houvesse o sacrifício, mas ai daqueles, né? E após o Cristo ressuscitado, por conta de ter encontrado a tumba vazia, e o relato das mulheres, também os soldados, já trabalhavam para que não fosse propagado. Se você ler Mateus, a partir do capítulo 25, vocês vão ver isso, Mateus, Lucas. Trataram para que o nome do Salvador não fosse propagado, trataram que fosse colocado como se tivessem roubado o corpo do Salvador. Não que ele havia sido ressuscitado, levantando essa mentira para que as pessoas não crescem nesse evangelho, porque o foco aqui é o evangelho, né? Que liberta, que traz às pessoas essa certeza de que no Filho temos a salvação, a vida eterna e a ministração do Espírito, para nos tornar em nova criação nele. Então isso é muito importante, e esses homens, tendo conhecimento das profecias do Primeiro Testamento, não
gosto de falar antigo, eu falo o primeiro, né? O Primeiro Testamento, eles sabiam da importância, eles tinham consciência do mal que eles haviam feito e que ali de fato era o Filho de Deus e que a partir dali se vivia o tempo de graça, o tempo novo. Fizeram com que fosse barrado esse evangelho. Por isso a perseguição, né? Muitos chegaram a serem mortos, inclusive o apóstolo Paulo. Então, se você ler Gálatas 1, do 1 ao 10, e você ler aqui 1 João, versos 18 e 19, você vai ver que a palavra, ela se entra em concordância, né? Então, desde aquele tempo, já havia esse poder operante malífico, né? Malicioso, desculpa a palavra, malicioso, de perverter esse evangelho para que ele não fosse propagado. E nisso, muitos se fazem anticristos, porque anticristo, a palavra anticristo é todos aqueles que são contra ao Salvador ressuscitado, né? São contra o evangelho dele, como está falando lá em Gálatas. O evangelho não é de Paulo, o evangelho não é do cristão em graça, o evangelho é do Yeshua ressuscitado. Então trabalharam para que esse evangelho não fosse propagado. E hoje esse poder é operante. Por quê? A facilidade dos templos, a facilidade das religiões, inúmeras doutrinas, a facilidade de simplesmente ter um CNPJ, abrir um local e dizer que ali é a casa de Deus. Então tudo isso não deve ser ingerido como uma coisa boa, isso é danoso, porque o intuito é manobrar, é fazer manobras para que as pessoas não sejam libertas. E essa palavra ela é muito importante, para quem está ouvindo aí, buscar fazer a leitura dessas passagens que eu estou fazendo aqui, porque agora que o Espírito, eu nem ia fazer vídeo agora, aqui tem uns mosquitinhos que incomodam, mas o Espírito incomoda mais, né? Para fazer, tá anoitecendo, final de tarde, vocês meditem nessas palavras. 1 João, capítulo 2, versos 18, 19 diante, Gálatas 1, e vocês veem lá, Gálatas 1, a partir do verso 6, o como que essas palavras estão alinhadas. E eu vou colocar aqui para vocês verem como que esse poder, embora humanamente falando, trata-se da ganância do homem, mas lá em Efésios, vai dizer que, Efésios 6, a partir do verso 10, eu não vou ler. Se vocês quiserem conferir, Efésios 6, a partir do verso 10. Fala que a luta não é contra pessoas, contra sangue, mas contra hostes, potestades que estão nas regiões celestiais. E este poder, né, terrível, ele é procurado, ele dá poder às pessoas, né, que negam o Criador de todas as coisas, e essas pessoas são induzidas, vamos dizer assim, iludidas por esse poder que está nas regiões celestiais. Aí eu vou ler aqui para vocês verem o quanto que isso é sério. Eu vou voltar aqui no Primeiro Testamento. Olha aqui o que diz 1 Reis, capítulo 22. Vocês vão anotando aí, depois vocês meditem. 1 Reis, capítulo 22. Eu vou ler os versos
Deixa eu ver aqui. Eu vou ler a partir do versos 20. Acho que é bom. A partir do versos 20 que diz: E o Senhor disse: Quem enganará Acabe para que ataque Ramote de Gileade e morra lá? Preste bem atenção. E um surgiria uma coisa, outro surgiria outra, até que, finalmente, um espírito colocou-se, e o espírito aqui está escrito com E minúsculo, tá? Um espírito colocou-se diante do Senhor e disse: Eu o enganarei. Versos 22, abre aspas. De que maneira? Perguntou o Senhor. Ele respondeu, o Espírito, respondeu: Irei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Disse o Senhor: Você conseguirá enganá-lo. Vá, engane-o. Vou ler de novo esse finalzinho. Disse o Senhor: Você enganará. Você conseguirá enganá-lo. Vá e engane-o. Lá em Isaías, não me lembro exatamente agora o capítulo, diz que o Senhor criou as trevas, criou a luz. O Senhor promove a paz e a desgraça. Ou seja, o Senhor está no controle de tudo. Você quer o bem? Você tem o positivo. Você quer o mal, embora o mal para muitos pareça o bem, estão no negativo diante do Pai. Mas o Pai, ele não se deixa encarnecer. E o mundo ao qual, com a visão espiritual, se vê hoje, é um mundo muito malicioso. E o pior de tudo, cego, que pensa diferente do que deveriam para que se arrependessem, tivessem temor do Pai, do Criador, e fossem gratos em todo, como diz a palavra, em tudo dai graças ao Senhor. Por quê? Porque Ele está acima de tudo, no controle de tudo. Cabe a nós, com humildade, reconhecer como aquele homem que batia no peito, olhava para o céu e dizia que não era digno. Não era digno nem de levantar a cabeça. Para que então o Senhor direcione ao filho? Porque a vinda do filho para ser humilhado, rejeitado, para tomar o cálice da corrupção desse mundo, da iniquidade desse mundo, dos pecados desse mundo, da humanidade, para dar a chance de serem salvos e viver eternamente. Então a palavra, ela é riquíssima. Eu estou procurando aqui me controlar para resumir, fazer um resumo, entrar só nesse entendimento dessas mensagens que eu estou lendo. Então aqui o espírito enganador, embora está em Reis e falando de enganar um rei especificamente, mas acredito eu que esses reis representam todos os reis, os que se dizem reis e que estão com o reino da terra que foi oferecido a Yeshua. Caso ele se pervertesse, se corrompesse, aceitasse as ofertas, os manjares, coisa impossível. Mas entendam que espíritos terríveis, vamos dizer assim, os anticristos, e aquele anticristo que chegou em Yeshua no Filho, o próprio Filho, e fez essa proposta que, humanamente falando, para os humanos é tentador, mas para Yeshua não. Yeshua ali só estava mostrando para nós os escapes. Quando a gente tem a palavra no coração e na mente, podemos ter escape.
quando vem as propostas, quando vem tudo aquilo que se alinha à corrupção da humanidade, a qual é descrita desde Gênesis 6. E por conta dessa corrupção, esse mundo já foi lavado. E agora, essa purificação, embora está sendo feita pelo Espírito, mas de um modo definido, será com o fogo que está reservado. Lá em Pedro, as cartas de Pedro, vocês podem comprovar isso. Eu vou ler aqui 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 10 e 12, que diz... Não, eu vou ler antes. Eu vou ler a partir do 7, do verso 7. Só um instantinho, pessoal. A partir do verso 7 de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, diz: a verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda, pela manifestação da sua vinda. A vinda desse perverso é segundo, tá dando uma comparação. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Por que está falando segundo? Porque esse é um poder de anticristos que se opõe a tudo que se refere a Deus, às coisas de Deus. Só aí dá para vocês verem como que o assunto poderia ser muito extenso. O mundo ao qual vivemos hoje, muito fácil perceber onde que está esse poder, né? E como que ele age. Então, segundo a semelhança, por quê? Satanás, ele, vamos dizer assim, né? O anjo de luz, o significado da palavra, o anjo de luz, o querubim, aquele que ministrava louvores ao Pai, mas que no coração dele, o Senhor viu que ele queria ser igual ao Pai. Tanto que depois disso, ele induz a mulher a querer ter o poder do Pai. Então Satanás, na humanidade, ele já é condenado. Mas as pessoas colocam poder a esse anjo, o qual ele não tem. O poder aqui é de Deus. O poder é do Criador, de dar ao homem aquilo que o homem deseja. E assim sucessivamente, né? Quando as pessoas pararem de dar poder a Satanás e entender que o que existe são espíritos malignos, que o próprio Criador, vou continuar lendo aqui, envia aqueles que estão cegos achando que são conhecedores das verdades, mas estão rejeitando a verdade que liberta. Por isso eu comecei lendo a fala do apóstolo Paulo em Gálatas, né, e de João. Continuando, a vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça, para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderiam salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. E se vocês lerem Mateus 25, vocês vão ver que lá Yeshua fala: se possível, enganaria até os escolhidos. E sabe por que não é possível enganar os escolhidos? Porque os escolhidos estão renovados na mente. Louvado seja o Senhor, louvado seja Yeshua.
estão com o evangelho na mente, no coração, foram renovados, passaram de meninos para homens e mulheres, pela graça, batizados no Espírito, tornaram-se adoradores em espírito e em verdade, entenderam que o Senhor, o culto racional, é o foco, não o culto em solenes religiosas, o culto racional, porque esse mesmo Todo-Poderoso, único, que envia, como diz lá em Reis, como diz aqui em Tessalonicenses, esse engano autoriza que espíritos, desde homens do poder a pessoas mais simples, né, financeiramente, serem enganadas porque procuram viver, me desculpa, acredito que nenhum de vocês são assim, viver no país das maravilhas, aceitando a corrupção, aceitando bandidos para liderar o poder das suas vidas, desde o que se refere ao poder político até as suas vidas, sua fé, suas crenças. Está na hora, gente, de semear esse evangelho. Você pode encontrar até dificuldades, irmãos, mas não deixe de falar. Aquela ferramenta que o Senhor, porque é o Senhor que capacita. O meio que o Pai colocar em seu coração, propague esse evangelho. Compartilhe, envie para alguém que você percebe que é difícil de ser iludido, enganado. Essas pessoas não vão vomitar e nem rejeitar esse evangelho maravilhoso. Elas vão dar ouvidos e serão mais um instrumento nessa terra. Esse é o propósito do evangelho da graça. Então vocês meditem nessas palavras. Vocês meditem em 1 João, capítulo 2, a partir do verso 18. 1 Reis 22, a partir do verso 22. Meditem em 2 Tessalonicenses, que é isso que eu li aqui por último, capítulo 2, a partir do versos 10. E percebam, e Gálatas 1, muito importante ler Gálatas 1 e todos os versos. Vocês vão ver lá que naquela época o apóstolo já estava preocupado, porque as pessoas já estavam sendo levadas por aqueles que estavam pervertendo o evangelho de Yeshua, o evangelho que liberta, o evangelho que transforma, que traz a responsabilidade para o indivíduo, o amor ao próximo e a obediência. Tudo isso, o amor ao próximo, o amor ao Pai, é o cumprimento da lei que foram ditas pelos profetas. Imagina uma pessoa renovada, amando verdadeiramente o seu próximo, amando o Criador de todo o coração, está cumprindo os mandamentos. Obediência. Lê lá, Deuteronômio 28, para vocês verem as maldições e a obediência. Não tem essa, não. Agora ficou mais fácil da gente compreender a palavra, porque tem o Espírito. E é muito simples, mas as pessoas que estão nessas gaiolas, nesses templos, não tem como elas serem libertas, porque o evangelho lá não é o evangelho da graça que é propagado, não é o evangelho que liberta, não é o evangelho que ensina as pessoas a marcharem, a andar com suas próprias pernas, a ter amor pela palavra do Senhor, a serem renovadas, transformadas, a serem adoradores em espírito e em verdade. E ao tempo de cada um, que é o Senhor que faz, fazer a renovação na vida de cada um, para entrar nesse novo tempo, nesse descanso de Yeshua, e não serem presas de lobos. Então existe um poder perigosíssimo, porque atrapalha o caminho de fé verdadeiro. Existe um poder maligno que visa lucro, que visa terra,
e não céus. Poder maligno que visa engano, por isso negam o Salvador Yeshua, para que as pessoas vivam por viver. Enquanto isso, o tempo vai passando, as profecias se cumprindo e nós não podemos perder tempo. Ao modo, a cada um ao seu modo, propaguem o Evangelho da Graça. Meditem nos Evangelhos, nos 4 e também, principalmente, a partir de Atos. A partir daí é como um óculos para você compreender o Primeiro Testamento. Aceite o Evangelho dado do ministério do apóstolo Paulo no seu coração como único, porque aqui amaldiçoados são todos aqueles que pregam um Evangelho diferente. Então você imagina um número de pessoas que são amaldiçoados. Embora, pelo olhar humano, pareçam ser abençoados. Você liga a TV e você vê o Evangelho da prosperidade. O Senhor quer que o povo dele seja pobre? Não. Mas se a riqueza for o sentido da vida cristã, a libertação, o reconhecimento do Todo-Poderoso, se o considerar riqueza seja tudo que podemos acumular nos céus, amém, as demais coisas não são acrescentadas. O Senhor quer nos ver bem, mas de nada adianta a gente ter toda a riqueza do mundo e a alma pobre e o espírito apagado. Não podemos apagar o espírito. Então que o amor do Pai e a graça esteja com todos vocês. Até a próxima, obrigada por assistir até aqui e fiquem na paz.